Vocês aqui, que a impressão que eu tenho diante desse monte de resenha, não tem um santo na história. Não tem um santo na história. Ah, Everton, mas aí fica fácil. Você fala que não tem um santo na história, mas não toma posição. Não, eu tomo posição. Conversaram lá atrás, o Cruzeiro tentou proteger no momento em que o menino começou a valorizar. O empresário que eles arrebentam com ele aí, que santo também não é, foi lá e falou, bom, se eu tenho a oportunidade de tirar daqui pela multa, e se tem clube querendo pagar, eu vou liberar e não vou assinar o contrato. Tem a obrigação de assinar? Não, só que tem um detalhe. Aí vamos olhar agora o lado do Cruzeiro. O Cruzeiro apresenta o direito de preferência junto à federação. A federação protocola isso e coloca no site da CBF, porque isso precisa ficar exposto para o mercado. Não tem nada no site da CBF. E, pelo que consta, o Cruzeiro procurou a federação para protocolar o direito de preferência no domingo, quando a rescisão chegou. Vocês estão entendendo que o discurso do Alexandre Matos é diferente do discurso do André Cury, que, por sua vez, é diferente do discurso do Petralha, e aqui eu estou falando de três que são raposas velhas do futebol. E aí, sem nenhuma referência ao mascote do Cruzeiro. Aí, do outro lado, nós temos o Vitor Roque e seu empresário. O Vitor Roque, ele é e mais os dois representantes. Um deles o Sandro, o outro o Heller, né? Então, que vem aqui e explicam para o garoto o que o garoto precisa ou não fazer. Inclusive, podem ter dito ao moleque, não aceita. Porque nós temos um negócio melhor, onde você vai ganhar 100 e tantos mil por mês, hoje você ganha 12 no Cruzeiro, fera. Você vai ganhar 10 vezes mais. Aí o pessoal... Então não tem santo na história, velho. Não tem santo na história. Os que vacilaram ali atrás querem recuperar agora, aí vão procurar a gente, vão procurar culpados. Aí os que se defendem dizem que o problema está no Cruzeiro, aí você vai pegar as declarações que foram dadas do Matos, do André Cury, do Petralha, do Cruzeiro pela nota e tal. Você não acha, você acha um monte de ponta que gera um monte de porquês, sabe? Então, o Cruzeiro, por exemplo, foi lá e tirou o Edu pagando multa. O Cruzeiro foi lá no América e teve o rompimento institucional com o América na oportunidade. O Cruzeiro foi punido pela forma que tirou o Vitor Roque de lá. Logo sabiam da estrutura, de onde esse moleque poderia chegar. Senão não teria feito. E quem participou na oportunidade, quando tiraram do América e levaram para o Cruzeiro, o André Cury estava na parada. Porque já era empresário do atleta. Entendeu? Então não tem santo nessa história, não. Eu acredito que o Cruzeiro tenha vacilado sim, mas o próprio André Cury disse que o Ronaldo havia conversado com ele e que eles estavam acertando um novo contrato. Logo, o Cruzeiro, então, não teria vacilado, sabe? Então, é muita ponta nessa história, não tem santo, mas a partir do momento em que o atleta aparece no bid, eu hoje recebi uma informação no Instagram de um advogado especialista, falou, Everton, apareceu no bid, o direito de preferência não está protocolado na CBF. Acho que o Atlético Paranaense deve ter pouquíssimos problemas no negócio. Acho, pelo que eu conheço de toda a história. Léo Gomes, por gente, volta de novo, porque você tá louco pra falar. Hoje você tá danado, hein? Tomou café? Eu tava falando aqui, Nossa, o homem hoje Hoje é dia 12 ou 13 de abril? Hoje é dia do pagamento, hein? Caiu lá. 12 de abril? 12, 13 de 13, abril? 13 de abril, e aí estou recorrendo aqui às notas que foram, cada uma, divulgadas, publicadas ou escritas pelas respectivas partes aí, Cruzeiro, André Cury. O Alexandre Matos esteve no ar conosco lá na Arena 98. Já há um desencontro aí de informações. Lê essa informação que eu acabei de receber aqui. Mas lê em voz alta, por favor, você enxerga? A última. Não tem nada, pode ler alto. Não, lê o negócio que a fonte é boa. Essa briga toda pelo jogador é porque o Grupo City manifestou um interesse em comprar o jogador na semana passada. Tá, mas não... Enfim, o Everton... o Alexandre Matos falou que o André Cury não trata de renovação. O próprio André Cury falou que esteve na Toca da Raposa dia 7/3, ou seja, dia 7 de março. O preposto dele. Pois é, mas trata. Pois é, mas o preposto é o Heller ou o Sandro? Não, acho que não. Parece que não. Sandro. Pode ser o tal, pode ser, não é nenhum dos Parece dois. que foi um terceiro. Um terceiro. Não é o Francisco? Que Foi foi citado citado na na nota? nota? Enfim. O Everton, a questão para mim é o seguinte.
as pessoas querem que tudo aconteça no mundo de uma forma muito rápida, né? Que é uma celeridade para resolver todos os assuntos. Respeito quem pensa o contrário, mas temos de analisar o todo. Nós estávamos até a semana passada, ou semana retrasada, debatendo se os conselheiros do Cruzeiro atenderiam aos pleitos do Ronaldo com relação a incluir a Toca da Raposa na SAF. Os conselheiros ficaram lá horas sentados no ginásio do Barro Preto, esperando cair a liminar lá que proibia ou impedia a votação do conselho com relação ao pleito do Ronaldo. E aí, Everton, eu discordo assim, muito a respeito da justificativa do André Cury quando ele fala que enquanto ele tentava renovar o contrato, o jogador ficou não sei se foi largado que ele utilizou o termo. Enfim, falou que o atleta ficou lá no clube, largado, enquanto o Ronaldo tentava definir situações do clube. Isso é uma coisa óbvia, Everton. Porque não adianta o Vitor Roque renovar contrato com um clube que não busca dar ao próprio Vitor Roque uma estrutura digna e condizente de um atleta profissional. Não adianta ele renovar contrato com um clube que está se sucateando. Então o Ronaldo, primeiro, na minha interpretação, correu atrás de resolver um problema macro, né, que envolve a estrutura do clube, que envolve a estrutura da SAF, para depois decidir as outras questões. Nós estamos vendo aí os gols do Vitor Roque contra o Sergipe, Everton. Em janeiro, não tinha um torcedor que apontaria que o Vitor Roque no dia... que dia que foi a final do Campeonato Mineiro? Não sei, sou péssimo em datas. Mas ninguém apostaria que no dia da data do final do Campeonato Mineiro o Vitor Roque seria titular do Cruzeiro na decisão, Everton. Nenhum torcedor ou ninguém do staff dele preveria. Porque sabe que não ia, Everton. Mas não ia por quê? Estava chegando um novo técnico, o clube passava por uma mudança de estrutura administrativa. Enfim, alguém em janeiro desse ano conseguiria prever que o Vitor Roque jogaria a final do Campeonato Estadual? Com todo respeito, é muito otimismo. Não dá para prever que nenhum jogador jogaria. Pois é, Everton, aí chega agora e quer que tudo seja resolvido do dia 8 de março até o dia 12 de abril. Precisaria estar com o contrato assinado? O contrato precisaria estar renovado? Por que não poderia deixar o garoto jogando aí, ganhando experiência numa Série B, mas não? Que as coisas com pressa, Everton. Quer transformar um jogador que tem apenas 17 anos e, como você destacou, saiu de um clube de forma equivocada, talvez persuadido a tomar essa decisão, e um garoto de 13, 14 anos, ele não tem a mínima noção ainda de como fazer esse tipo de movimento. Ele simplesmente ouve pessoas que falam para ele que é melhor fazer isso, e aí ele foi para o Cruzeiro e já saiu do Cruzeiro. É a segunda saída dele conturbada de um clube. O Alexandre Matos acha que não é. Para mim é completamente conturbado. Eu acho que é de uma forma que rendeu nota oficial de um lado, rendeu entrevista do outro. Pois é, enfim. Mas não seria pela qualidade do moleque e pelo valor de mercado dele? Não, e outra coisa, as atuações, Gomide, e também o tanto que o Ronaldo valorizou ele nas lives, ou até mesmo procura. Okay, eu acho que esse é o ponto. Mas ele não precisa, o Cruzeiro precisa... No dia seguinte que ele faz 2 gols contra o Sergipe, já renovar o contrato? A partir do momento que você olha para a multa e ela é bem menos do que você quer. Eu não concordo. Sim, tudo bem, mas... Sim, porque estamos falando de um atleta com uma projeção muito grande. Aí o Ronaldo... quando o Ronaldo foi para aquela live... Por que em janeiro ninguém veio? Por que em dezembro do ano passado ninguém pagou os 24 milhões, então? O crescimento dele com 16 anos no time profissional do Cruzeiro ano passado foi muito rápido. Mas peraí, o jogador que tem projeção em dezembro de 2021 não é o mesmo que tem projeção em abril de 2021? Você sabe que 3 meses muda muita coisa no futebol. A vida do Vitor Roque no Cruzeiro... Mas quem acompanha futebol tem que saber isso antecipadamente. Não sabia. A vida do Vitor Roque no Cruzeiro, gente, ela começa com o Luxemburgo colocando ele, tirando ele no mesmo jogo. Saiu e colocou. Aí depois ele vai amadurecendo e aí entra um momento político paralelo a isso, de mudança e de venda, transição para SAF. Só que o 22 dele é diferente. E aí como que vai discutir renovação de contrato? É isso que eu tô falando. Mas para ele tinha que ter essa velocidade, Gomide, porque ele ia explodir. A gente tá falando de Ronaldo, que o Ronaldo vai pra live e quando o Ronaldo defende institucionalmente e abre a boca, o Everton mesmo falou isso e eu concordo. Quando o Ronaldo fala do Vitor Roque em meio a um elenco dele
grande, de 30 e tantos jogadores, ele pinça um. Ele pinça um de forma singular, ele fala do moleque, ali todo o staff já tem que estar preocupado e antenado do que não, ele vai fazer. Não, ali o mercado, primeiro que o mercado abre o olho diferente. O mercado já fica louco. Por que ele só quis aditivo de contrato e não quis renovar, fazer um novo vínculo? Aí, não. Por que ele não responde? Tem uma resposta. É um direito dele, Gomide. Você quer obrigar o jogador a assinar um contrato? Não, pode querer ou não. E pela nota do André Cury, ele não quis. Pode, mas não pode falar que não houve uma procura para renovar, Mas certo? é isso que nós falamos. O André Cury diz que houve uma procura. Sim. Para um novo contrato. Não é o contrato que foi feito na diretoria, com o Sérgio Santos Rodrigues, não. Foi proposto um novo contrato com a SAF. Só que aí... E um novo contrato com ele iria retardar alguma coisa no processo dele como profissional de jogador? Aí é o tal negócio, né? Valor, se o empresário começa a receber sondagem do moleque num determinado período de toda essa novela, o empresário fala assim, opa, peraí, que o moleque é bom pra caceta, a gente já sabe. O próprio Ronaldo foi lá e valorizou o moleque. Começa a pintar sondagem. Agora vem essa informação aqui de que o City demonstrou interesse pelo menino. Ninguém tinha falado disso. Que o City tinha interesse pelo menino, ninguém falou. Eu recebi agora aqui de uma fonte que eu confio muito e que me soprou antes da explosão da virada do Ovimar Perrella, aquela semana retrasada, que deu aquele... Antes falou assim, ó, semana que vem vai dar merda isso aí. Vai passar, mas vai dar merda. Os caras vão tentar jogar areia. A mesma fonte me fala agora que o City demonstrou interesse pelo moleque. Eu não sei quanto que ele vai ganhar no Atlético Paranaense, Everton, mas assim, é muita... 140 mil reais. É muita pressa de querer fazer dinheiro, Everton. Pelo menos na minha avaliação. Não é da minha conta quanto ele vai ganhar, porque me falaram, a informação. É? 140 mil. Aí você multiplica É muita pressa, Everton. É muita pressa. É muita pressa. Não, sabe por que não é? Primeiro, as pessoas não valorizam... Não, senhor Gomide. O empresário não entra em campo. As pessoas não valorizam o que é daqui. Se é um Vitor Roque no Grêmio, no Atlético Paranaense, no Red Bull Bragantino ou em qualquer outro clube, valorizam. Mas como é do Cruzeiro, como tá não valoriza, Everton? Ele estava como titular até ontem no time. Não, tô dizendo não valoriza para falar que é pressa. Pressa do empresário, Everton, para fazer dinheiro, para ganhar muito, etc e tal. Mas está errado, Everton. Não está errado, Esse é um dos grandes problemas do futebol brasileiro. Não está errado, não. Errado é a relação do clube promíscua com empresários que eles arrebentam, mas não param de fazer negócio. Sabe por que não param de fazer negócio? Os dirigentes são ruins também. Porque a desorganização dos clubes colocam os clubes nas mãos de empresários que eles abominam. É isso, é o mercado, não é? A gente pode questionar essa desigualdade ou essa prostituição do mercado, mas que é o que existe, né? Os clubes têm culpa, isso é óbvio. Os empresários têm culpa, os clubes têm culpa, mas hoje, Gomide, lá pela manhã, eu falei sobre a suruba futebolística. Esse termo pode ser pejorativo, forte, alguém pode achar apelativo, mas o que acontece no futebol e o que o torcedor às vezes fica, é o mais ferrado nessa história toda, fica com incertezas, que tem gente, até nós também, com pouco acesso a esses contratos, com cláusulas confidenciais, ficamos à mercê de escutar todos os lados dessa suruba futebolística. E explico para você. Nessa negociação, a gente vê Petralha, Alexandre Matos, André Cury, Ronaldo, Paulo André, o Pedro, quais são os representantes? O Sandro, o Heller. Gente, 8 pessoas envolvidas, 3 notas. O Vitor Roque, você citou? No Vitor Roque eu nem citei, porque eu acho que ele entra num dos ferrados, porque ele acaba escutando, tendo que preocupar com a carreira dele, dentro do campo futebol, e obviamente quem orienta e quem toma conta da vida do moleque, fala, ó, faça isso que é melhor para você. Será que a decisão dele foi respeitada? Será que ele foi ouvido? Esse que é o problema também, Sérgio. Então, aí, Gomide... Será que foi ouvido? Foi. Claro que foi, tem a opinião da família e dele. Ele não vai chegar para... não, eu quero ficar Ninguém aqui. forçou ele a assinar contrato nenhum. Ninguém enfiou uma faca na cabeça dele. Então ele foi pro Cruzeiro de livre e espontânea vontade. Ele acordou num dia e falou assim, hoje é o dia de eu sair do América e ir pro Cruzeiro. Não, mas ele foi escutado. Ele foi orientado para isso. Foi, deve ter sido, sim. Não, ele não sai da cabeça dele, vou mudar de clube aos 14, vocês sabem como funciona, gente. Vocês sabem como funciona. Mas não tem maturidade, não tem poder de discernimento das coisas. Claro que não, Gomide. Não tem, gente. Quem aponta os caminhos do moleque... Você está misturando dois momentos, Gomide. Exatamente. Um momento é o dele. Atualmente também não tem, Gris. Com 17 anos ele não tem discernimento para definir o que ele quer. E outra coisa, que é ruim para ele. Comparar assim, a retirada dele do América... Eu não tenho, sinceramente não tenho. Eu tenho. Nós vemos N casos desse jeito no futebol brasileiro. Não, Gomide, de tomar decisões erradas, tudo isso acontece. Então você acha que foi por livre e espontânea vontade? Ele não tem discernimento para tomar uma decisão como essa...
sinceramente. Não, é que eu acho que chama o moleque, diz pra ele, ó... Isso, melhor assim, esse assado. É claro que ele tem influência de várias família do cara senta e fala, quais são as propostas? Ó, aqui que é assim, essa é boa, você vai ganhar médio e longo prazo e visibilidade. Bora, o cara... Eu recebi a informação que o pai do moleque tava pistola com gente do Cruzeiro, não com gente do Ronaldo. Da diretoria anterior. Pistola. Então, assim, por isso que eu falei, cara, não tem nenhum santinho na história, entendeu? Mas a gente precisa apontar quem errou e de que forma errou. Agora, o que me parece, depois de todas as declarações que foram dadas do Petralha, do André Cury, do Matos, da nota do Cruzeiro e tal, é que a figura que está envolvida, que é o Vitor Roque, ele não falou. E que, pelo menos a mim, demonstra que ele foi orientado a dizer não ao Cruzeiro. Mas aí os representantes dele também não falaram, né? O Sandro e o Hélio, pelo menos, eu não tenho essa informação. A gente viu de Petralha, viu André Cury, viu Alexandre Matos, viu o Cruzeiro como nota oficial, mas os representantes dele mesmo também não falaram. Dizer não com relação a que você disse? Dizer não ao Cruzeiro. De permanência? De permanência. Então você acabou de concordar comigo. Ô Romide, mas desde o início eu tô falando isso aqui, que você não pescou. Eu disse aqui que a declaração, no início, quando eu comecei a falar, tem 15 minutos que eu disse aqui, a declaração do André Cury demonstra que talvez o Roque tenha dito não ao Cruzeiro, orientado pelos seus empresários e agentes, podem ter dito não. Por isso que eu falei. O único que não falou até agora foi ele. E nem vai falar. Pois é, óbvio que não. Vão orientar, não falar. Deixa essa pica pra gente que a gente resolve. Por isso que eu tô dizendo, não tem santo na história. A famosa frase clássica, isso aí eu deixo a cargo dos meus empresários. Sim. Aí o que rola? Ele não falou, nós estamos mostrando, inclusive, imagens. Quando você fala da nota do André Cury, a parte, eu vou abrir aspas aqui para essa parte aí. Abre aspas aqui. Em data do dia 30 de março de 22, o preposto do Cruzeiro, Pedro, entrou em contato com o André Cury e afirmou que o Cruzeiro somente aceitaria praticar o Pedro aumento... Martins. Aqui está só Pedro na nota. Isso. É porque tem um outro Pedro também, né? Não, aí é o Mesquita, que não tem nada a ver com isso. Não, tem um outro Pedro também. Não, é Pedro... não, então não sei qual outro Pedro. Porque o Alexandre Matos citou o Pedro administrativo, Martins. Mas tem, acho que um outro também. E aí, são dois, eu acho. A nota fala, afirmou que o Cruzeiro somente aceitaria praticar o aumento salarial do atleta Vitor Roque sob condição de rescindir o contrato vigente e celebrar novo contrato especial de trabalho, o que novamente não foi aceito por parte do atleta. Fecha aspas. Isso está na nota oficial do André Cury. E aí vai ao encontro do que você disse e o Gomide disse do atleta não aceitar. Por isso que, quando eu estava aqui falando da suruba, que tem muita gente que fala, muita gente que acha que tem razão, são 3 ou 4 lados da história, o lado do Petralha, o lado do André Cury, o lado do Alexandre Matos, o lado do Cruzeiro, ainda tem o lado do atleta, e que vai ser decidido judicialmente. Muitas pontas, muitas certezas, aliás, incertezas só um detalhe, me veio à cabeça aqui agora. Qual foi a data mencionada pelo André Cury? 30 de março. 30 de março. E ele ainda coloca, 30 de março de 2022, ele ainda coloca, novamente não foi aceito por parte do atleta. Ou seja, já tinha tido uma recusada lá atrás. Ampliar o tempo de contrato, né? Só que tem um detalhe nisso aí. Por que o Cruzeiro demonstrou, protocolou o direito de preferência só domingo? Você quer perder, né? Você tentou no desespero. Exatamente. Sim. Me parece que foi pelo desespero, sim, a possibilidade de perder. Na verdade, sim. Mais uma vez, gente, esse documento precisa ser protocolado na federação, um e-mail, né? Protocolado na federação e constar no site da CBF. Lá não tem nenhum documento protocolado. Isso precisa ficar público e não ficou. Logo, o Atlético Paranaense trabalha exatamente com isso. Fizeram depois da rescisão, foram até a federação protocolar, mas no site da CBF precisa ficar público, não tem nada. Entendeu? Então, por isso eu estou dizendo. Não tem santo e nem o Vitor Roque, me parece. Eu acho assim, no final das contas, vai ter sempre. É aquela história que a gente já falou muito de toda história, tem 3 lados, um lado, o outro lado e o lado certo, que normalmente está ali no meio do caminho. Nesse caso, uma meia dúzia de lados, hein? Exatamente, nesse caso tem até mais lados. Mas a grande questão que eu acho, Everton, e aí assim, eu concordo com o Gomide, eu só não concordo com o Gomide que era natural, no sentido de que o Ronaldo e a equipe dele chegaram ao Cruzeiro com muita demanda para resolver, né? Dentro e fora de campo. Tinha a questão política, tinha a questão da assinatura do contrato da SAF e tinha a questão da reformulação no departamento de futebol que foi feita.
muita coisa. Quando você tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, normalmente o mais difícil é elencar as prioridades, definir o que é mais importante. Isso é o mais difícil, quando você tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E eu acho que o Cruzeiro não definiu certo a prioridade do Vitor Roque, que era uma das questões mais importantes para serem resolvidas. E aí, Everton, assim, o que eu acho? Se o jogador, de fato, recebeu proposta e não queria renovar nos moldes que o Cruzeiro queria, ele não podia estar jogando. O Cruzeiro foi muito infantil. O Cruzeiro colocou na vitrine e não só colocou na vitrine, como mostrou na vitrine. O Ronaldo só falava do Vitor Roque, o Cruzeiro só falava do Vitor Roque, ele continuou jogando e o Cruzeiro sabia dessa situação. Então, acho que, independentemente de tudo e de quem está certo, de quem está errado, se é legal, se é ilegal, embora eu não vejo nada de legal, nem no que fez o Vitor Roque, nem no que fez o Atlético Paranaense, é do jogo, outros times já fizeram e vão continuar fazendo, mas eu acho que o Cruzeiro elencou mal as prioridades e quando percebeu que demorou para resolver essa questão, já era tarde demais. Uma informação de um especialista de mercado aqui, ó. Quando o atleta não aceitou lá atrás, aí sim o Cruzeiro precisaria ter protocolado a proposta de renovação de direito de preferência. Quando o atleta lá atrás não aceitou, o Cruzeiro precisaria ter protocolado. Informação de uma figura que é do mercado e que entende muito bem do que está falando. Você que está ligado, atenção, atenção, atenção. Vou falar de tintas impermeabilizantes